nós vamos falar para abordar esse tema num tópico, digamos assim, emblemático. A USAID, ou USAID, na pronúncia anglófona, Agência Norte-Americana de Ajuda, que está sendo simplesmente desmontada em tempo recorde pelo Donald Trump e pelo Elon Musk. Temos aqui uma imagem da matéria do New York Times sobre a ordem que foi dada pelo Trump para demitir quase todos os 10 mil funcionários, vão sobrar 300 funcionários simplesmente. Os funcionários no exterior, o ZAID atua em centenas, em dezenas de países no mundo, com pessoal norte-americano. Os funcionários que estão no exterior, se quiserem receber passagem de volta, tem um mês para voltar, a agência vai ser totalmente liquidada. E isso tem suscitado algumas questões, porque a USAID é muito identificada como um braço do imperialismo americano, um braço do projeto imperial americano. O que será que está acontecendo? Será que nós devemos, então, apoiar o Donald Trump por estar desmantelando um braço do projeto imperial americano? Ou que outro desdobramento, que outro plano que está por trás dessa medida? Nós vamos tentar entender aqui, mas vamos começar pelo factual. A USAID, sabe que a USAID é a maior agência de assistência internacional do mundo. Ela tem um orçamento de 50 bilhões de dólares, aproximadamente, é o orçamento de 2023. Ela é extremamente importante em países pobres. Tem uma matéria da BBC, foram a um campo de refugiados na Síria, onde vivem 40 mil pessoas. É totalmente administrado pela USAID. A USAID oferece água, comida, teto, vestimento, segurança. São pessoas que estão num campo de refugiados. Essas pessoas receberam, há cerca de uma semana, a notícia de que tudo isso ia acabar. E os trabalhadores norte-americanos do campo de refugiados receberam a ordem de stop work, chega, parem de trabalhar. Porque mesmo antes de desmantelar a USAID, o Trump tinha anunciado o congelamento por 90 dias, paralisação por 90 dias de todos os serviços de assistência prestados pelos Estados Unidos, principalmente pela USAID, que é a principal agência de ajuda deles. Um funcionário da USAID, ouvido pela BBC nesse campo de refugiados da Síria, diz que o que está acontecendo é um terremoto no setor de ajuda internacional. É bom lembrar que os Estados Unidos, embora sejam o país que mais contribui nominalmente, digamos assim, para ajuda internacional, é muito pouco em relação ao PIB deles, é 0,24% do PIB dos Estados Unidos. Esses 50 bilhões de dólares representam 0,24% do PIB, ou seja, é uma despesa muito pouco relevante para os Estados Unidos, essa que o Trump está querendo eliminar. Mas vamos entender melhor agora, para entrar na questão central, do sentido dessa medida. O que é a USAID? A USAID foi criada em 1961 pelo John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Ela foi, porém, um desdobramento do Plano Marshall. Ela fez parte de um conjunto de medidas desencadeado no mundo inteiro pelo Plano Marshall a partir de 1954. Ela promove essa ajuda humanitária da qual nós estávamos falando agora, mas evidentemente não é uma ajuda interesseira. O próprio contexto da criação dela, que é o contexto da Guerra Fria, sugere que ela foi criada, esse 0,24% do orçamento do PIB, tiveram e tem ainda, até agora, um efeito político muito importante. É muito conhecida a história, porque é o soft power, né?
é a promoção dos valores, é a promoção da imagem dos Estados Unidos, muitas vezes associada com o hard power, ou seja, com as intervenções militares, com apoio aos golpes de Estado. E um caso muito emblemático aconteceu aqui no Brasil. Todo mundo que participou do movimento estudantil já ouviu falar dos célebres acordos MEC-USAID, que foram acordos firmados. Olha que interessante, já em outubro de 1964, poucos meses após o golpe, o embaixador norte-americano, que era o Lincoln Gordon, ele firma esses primeiros acordos. Esses acordos vão depois remodelar o ensino brasileiro, remodelar a educação brasileira, para tentar integrar o Brasil naquela fase de expansão internacional do capitalismo. Então, é aí que entra, por exemplo, aquele ensino tecnicizante pela primeira vez. Enquanto os assessores norte-americanos estavam instruindo o pessoal do MEC sobre como fazer a reforma ou contra-reforma universitária, os estudantes que resistiam estavam sendo torturados nos porões do regime militar. Então, veja esse balanço entre o soft power e a força bruta, a força militar bruta. Se essa matéria aqui do Sputnik está dizendo que esse processo de intervenção continuou. Então, há estudos demonstrando que as revoluções coloridas, esse tipo, agora não tem mais, mas elas tiveram muito na moda, digamos assim, nos anos que se sucederam ao fim da União Soviética e até bem pouco tempo, até a Ucrânia, em 2014. Foram um conjunto de contra-revoluções, na verdade, de ações fomentadas pela ajuda internacional dos Estados Unidos, que se articulou com movimentos desses países para desestabilizar seus governos e para promover a mudança de regime. Então, essa matéria da Sputnik, inclusive, lista um conjunto de ações em que a USAID teve muito presente, sob o manto da ajuda humanitária, sob o manto da cooperação, em movimentos de desestabilização, de mudança de regime, de instalação de regimes favoráveis aos Estados Unidos. No valor de hoje, o Rafael Iores, que é um professor de História Política da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, inclusive fala sobre a mudança da política, da orientação da USAID. Ele mostra, por exemplo, que com o Biden ela adotava nas suas políticas as ideias de educação sexual conservadora sob o Bush. Ela atuava reforçando as ideias de família monogâmica, de sexo apenas após o casamento. Então, ela serviu inclusive para os governos conservadores. Com o Clinton e com o Biden, agora ela tinha muita ligação, sempre com o objetivo de promover a imagem, promover os valores dos Estados Unidos, mas já numa feição, digamos assim, de neoliberalismo progressista nos costumes. Então, ela se ligou, certamente, a muitos movimentos feministas, a muitos movimentos LGBT. A USAID sempre foi plástica na sua capacidade, na sua possibilidade de se articular com diversas políticas dos presidentes norte-americanos. Só que o que está por trás, então, por que o Trump não dá um caráter conservador ao USAID de novo? Por que ele não volta a fazer prevalecer os interesses e as visões de mundo identificadas com o conservadorismo? Ao contrário, o Elon Musk diz que precisa acabar com a USAID porque é um ninho de vermes, uma organização criminosa. Nós temos 2 estudos aqui, Glauco, que vão nos ajudar
a entender o motivo dessa mudança radical, dessa mudança de liquidar com essa organização que foi central nos planos de expansão dos Estados Unidos. Um artigo é da Mônica Herz e do Giancarlo Suma, que inclusive é nosso colaborador. Eles chamam a atenção para o fato do Trump claramente desejar destruir a ordem internacional baseada na ONU, que, como nós lembramos num programa aqui recente, foram os próprios Estados Unidos o principal responsável pela construção desses valores. Então, dizem o Suma e a Mônica Herz, a estratégia dos Estados Unidos atualmente é destruir os espaços de negociação, de colaboração, de mediação, os espaços internacionais, e basear tudo em ações bilaterais. Então, muda, o primeiro aspecto é esse. Os Estados Unidos já não são o país que promovem a ordem internacional, claro que tudo entre muitas aspas, baseada nos direitos humanos. Agora, a filosofia é America First. Os Estados Unidos vão exercer o seu poder militar quando necessário e econômico sempre, para pressionar, para estabelecer relações diretas com os países que eles julgam mais fracos. É o que ele está fazendo, que o Trump está fazendo no México, é o que está fazendo no Canadá, é o que está fazendo concretamente no Panamá, primeiro ameaçando anexar o canal do Panamá, mas depois vai lá por trás. Não, o problema é que vocês têm que tirar os chineses que estão administrando o canal hoje, o problema é que vocês têm que sair da rota da seda. Então, é essa política que não comporta mais o soft power na forma que ele era exercido. Mas tem um artigo ainda mais perturbador e que concretiza algumas ideias que a gente tem defendido aqui, inclusive, é um artigo que saiu no Brasil 247, de um pesquisador, o Reinaldo Aragon, da Rede Conecta de Inteligência Artificial e Educação Científica e Midiática da Universidade Federal Fluminense. Esse já é outro, Glauco, o artigo. Então, o Ricardo Alarcon está analisando o que eles... esse aqui, do Império ao Caos, como as corporações estão golpeando o Estado americano por dentro. É impressionante, porque ele chama a atenção para a prevalência hoje do que ele denomina de tecnolibertarianismo. Digamos assim, é o tecno-anarcocapitalismo. Nessa nova configuração, o próprio Estado deixa de ser interessante para o hipercapital, para as grandes corporações, para as megacorporações, para essas corporações que hoje dominam a arena pública por meio das redes sociais, para esses grandes fundos de investimento, tipo BlackRock, Vanguard, que juntos têm aproximadamente administram um conjunto de riqueza 6 vezes maior do que o PIB dos Estados Unidos. Segundo a ideia do Reinaldo Aragon, e que tem muito a ver, está muito calcada e nos ajuda a compreender bastante essa virada que leva ao fim da USAID, para esse setor do grande capital, as funções típicas do Estado, não só a saúde, educação, mas as funções típicas do Estado, como segurança, vigilância, mesmo emissão de moeda, podem ser realizadas por entidades privadas sem controle público. Essa é a grande questão. O Estado é um espaço cheio de contradições. O espaço é dominado pelo capital. O Estado é dominado pelo capital, mas o Estado é também um espaço de democracia, de reivindicação, de expressão de direitos sociais. O projeto desse setor, e que o Musk, as ações dele demonstram claramente, é acabar com esse espaço de domínio do capital, mas de contradição, de multiplicidade. Então, é a lógica da motosserra do Javier Milei. O nosso autor, o Aragon,
chama atenção, por exemplo, para a Palantir, que é a empresa do Peter Thiel, que é a empresa que hoje coordena as ações, oferece serviços que acabam funcionando como coordenação das principais agências de segurança dos Estados Unidos, ou seja, é um processo já em curso. A CIA, o FBI, o Pentágono e outras agências dependem da Palantir para articular o conjunto de informações que eles recebem. E isso conduz a algumas distopias muito dramáticas, onde a gente quer chegar, que são, primeiro, a utilização do Bitcoin como moeda no lugar das moedas emitidas pelo Estado. Nós temos tecnologia para isso hoje. Nós sabemos que as grandes plataformas, por exemplo, já fazem pagamentos, já fazem sistemas de pagamento que, em teoria, podem substituir o dos estados. E isso vai mais longe, porque esses projetos, mostra o próprio Reinaldo Aragon, eles conduzem a distopias como a criação de cidades flutuantes independentes do Estado. São as Seasteading Cities, Glauco. Tem aqui o Seasteading Institute. Olha a distopia. Aqui é singelo, parece que são 4 casinhas, mas um artigo da Jayati Ghosh, que, em outras palavras, publicou, faz um balanço desse movimento que está em curso. Tem cidades assim sendo constituídas, estados, não são estados, são anti-estados, são aglomerações humanas para bilionários, para as pessoas que podem pagar, onde a justiça é substituída por tribunais de arbitragem, o dinheiro é substituído pelo Bitcoin, não há direitos trabalhistas, vai lá trabalhar quem quer para servir aos milionários e aos bilionários. Existem vários espalhados pelo mundo. A Jayati Ghosh conta a luta que a atual presidente de Honduras, a Xiomara, está desenvolvendo contra uma desses enclaves não estatais que se instalou no território de Honduras. Não é coisa de Marte, não é coisa de viagem espacial, não é coisa de naves que vão ficar contornando o planeta Terra. São distopias segregadoras muito concretas. A Xiomara está sendo processada pela Honduras Próspera, que é uma dessas grandes instituições de bilionários que está tentando criar enclaves livres, entre muitas aspas, da ação dos estados, porque são totalmente governados pelo capital. Isso, evidentemente, isso explica, de certa forma, porque o Trump está tentando destruir, está agindo claramente para destruir o Zaid, chama a atenção para o risco que isso implica e para as brechas que isso também abre. O afastamento dos Estados Unidos da assistência internacional e das instituições internacionais certamente vai abrir espaço para possíveis ações coordenadas de países outros, inclusive do sul global, que possam ocupar esse espaço, o que permitiria substituir essa ação de caráter imperialista dos Estados Unidos por coordenações internacionais de outro tipo. Então, é o enorme risco presente nessa iniciativa, mas também a enorme brecha que ela abre para projetos diferentes. Sobre isso, por sinal, o Elias Jabbour, economista e presidente do Instituto Pereira Passos, no Rio, vai conversar com a gente na próxima segunda-feira. Glauco.